Gênesis capítulo de número 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1. Provavelmente alguém deve estar perguntando, e o versículo? A Bíblia não tem versículo 1, só tem o capítulo 1, versículo 2, versículo 3, dá uma olhadinha. Então, sempre que alguém disser capítulo 5, capítulo 10 e não disser o versículo, é porque não tem versículo. Então, versículo 1 não existe. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, como o nosso culto de segunda-feira, ou nos dias de segunda-feira, é culto de ensino, eu preciso da sua atenção. Primeiro, a palavra Gênesis quer dizer princípio, tá? Quando você lê livro do Gênesis, quer dizer livro do princípio. A palavra Gênesis quer dizer princípio. Quem escreveu o livro do Gênesis? Moisés. Segundo o historiador, Moisés. E você pode me perguntar, peraí, mas Moisés escreveu a história de Adão? Sim, todo o livro do Gênesis. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e aí vai. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. E o livro de Jó também foi escrito por Moisés. Aí você me pergunta, mas peraí, mas foi Deus que chegou para Moisés? Porque Moisés está há anos-luz distante da história de Adão. Mas Moisés não viu Adão. Se Moisés veio de Adão e veio muitos anos depois de Adão, como é que Moisés escreveu? Foi Deus que chegou e disse, Moisés, não. A outra impressão que a gente tem é que Deus, vou pegar esse livro aqui, é que Deus pegou uma Bíblia, jogou na terra assim, ó, e disse, copiar, e aí começou o pessoal a copiar. Não foi assim, gente. Não foi assim. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores, 40 homens que dedicaram a sua vida para escrever as Escrituras. E o livro do Gênesis foi escrito por Moisés. Agora, detalhe, eu vou só recapitular o que eu já falei segunda-feira passada. Se você observar o livro do Gênesis, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai observar que é uma introdução. O escritor do livro do Gênesis está dando uma introdução do que ele intenta escrever, do que ele intenta contar através do seu livro. No livro do Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, do capítulo 1 até o capítulo 6, é que nós não atentamos, mas o intento do escritor do livro do Gênesis é trazer uma introdução do que ele intenta contar nos demais capítulos. Ou seja, Gênesis capítulo 1, o escritor, que é Moisés, está dizendo como Deus fez o mundo. E aí você observa no capítulo 2 como Deus fez o homem e como Deus fez a mulher.
a origem de tudo. A origem do mundo mineral, no mundo vegetal, a origem do mundo animal, a origem do ser humano. Então o escritor, que é Moisés, está trazendo uma introdução de como tudo foi formado. Ok. Detalhe que a maioria de nós não percebemos, a maioria de nós não atentamos. O escritor do livro do Gênesis tem um único intento, um único objetivo, de trazer uma introdução do que ele intenta contar no livro do Gênesis. E onde é que está a introdução? No capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Os 6 primeiros capítulos é uma introdução do que Moisés intenta contar no livro do Gênesis. Bom, aí nós encontramos Moisés trazendo a introdução como Deus fez o mundo. Depois como surgiu o ser humano. E os 2 primeiros seres humanos eram Adão e Eva. Aí conhecemos a história de Caim, de Abel. Aí surge um outro filho de Caim, de Adão e Eva, que é o Sete. Aí você observa que no capítulo 5 surge um dos filhos de Adão e Eva, cujo nome era Sete. Aí no capítulo 6 surge um dos descendentes de Sete, que é o Noé. Do capítulo 6 para frente, aí você observa que vem um dilúvio. Aí você observa que o mundo é destruído, acabou. Somente a família de Noé e os familiares, né, foram resguardados. 8 pessoas. Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Ou seja, sobraram 4 famílias. Noé e a esposa, os 3 filhos e as esposas. E os 3 filhos eram Sem, Cã e Jafé. Isso está no capítulo 6. Daí para frente você conhece a história do dilúvio. Mas observe que Cã, Jafé e Sem têm esposas. Mas observe que o escritor do livro do Gênesis não te conta como desenvolveu essas famílias. Ele se preocupa unicamente com um descendente de Noé, que é o Sem. S-E-M, Sem. Daí veio os semitas. E o escritor do livro do Gênesis, que é o nosso querido Moisés, conta como surgiu o ser humano através de Adão. Conta que Adão gerou um homem chamado Sete. Conta que Sete gerou um homem chamado Noé. Conta que Noé gerou 3 filhos, mas ele se preocupa unicamente com um, que é o Sem. E por quê? Ele traz somente a história dos semitas. Há um porquê. Aí você vai, você vai observar que um semita, no capítulo 12, Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, daí para frente, não tem mais história de ninguém. Observe isso. O escritor do livro do Gênesis usa 6 capítulos, capítulo 1 até o capítulo 6, para trazer a introdução do que ele intenta contar no livro do Gênesis. Do capítulo 1 ao capítulo 6 é a introdução. Do capítulo 6 ao capítulo 12, ele se preocupa em mostrar que o mundo foi destruído. E aí, ele mostra que Noé tinha 3 filhos, 3 noras, mas ele pega um dos filhos de Noé, que é o Sem, que é o primogênito, e daí para frente,
ele não é que ele despreza, mas ele dá atenção unicamente à história de Sem. E ele pega no capítulo 12 um descendente de Sem, capítulo 12, que é o semita, né? Por que semita? Que é descendente de Sem, cujo nome é Abraão. Abraão, semita. Daí para frente começa a contar a história só de Abraão. Do capítulo 12 para frente é a história de Abraão, não tem outra história. Daí você vai começar a ver Deus operando milagres. Por quê? Porque ele escreveu os milagres que Deus operou, né? Você vai ver as obrações do Todo-Poderoso. Aí Abraão tem 8 filhos. Toma susto não, tá? É culto de ensino, gente. Abraão tem 8 filhos. Não é... Eu vou ler. Antes de você murmurar, eu vou ler o texto, tá bom? Está lá no livro do Gênesis, né? E a gente sabe disso porque Moisés contou, né? Capítulo de número 25. Gênesis capítulo 25. Porque a gente só conhece um filho de Abraão que é o Isaac. Mas antes de Isaac nascer, Abraão já tinha um menino, né? Que era o filho da escrava Agar, que era o Ismael, né? Então, Ismael, primogênito, não era o filho da promessa, lógico que não, mas era o primogênito. E depois veio o Isaac. Mas depois que Isaac nasceu, Abraão teve mais filhos. Gênesis capítulo 12 diz assim: então, depois que Sarai morreu, lógico, Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e gerou-lhe Zirã, 1, Joksã, 2, Medã, 3, Midian, 4, Isbaque, 5, Suá, 6, com Isaac, 7, com Ismael, 8. Bom, então Abraão tem 8 filhos. E por que a gente sabe? Porque o escritor do livro do Gênesis está nos contando essa história. E quem é ele? Moisés. Então, resumindo, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 é introdução do que Moisés intenta contar no livro do Gênesis. No capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, Moisés está dizendo como foi a destruição do mundo, como foi que o mundo foi destruído e o mundo foi povoado por 4 famílias, a saber, Noé, a mulher, o Sem, o Cam e o Jafé. Mas o Moisés faz questão de pegar o primogênito de Noé, que é o Sem, pai dos semitas. Qual é o intento de Moisés? Contar a história dele, da geração dele, do povo dele. Por isso o livro do Gênesis, querendo você ou não, é a história do povo judeu. Como que a gente sabe que Deus existe? Porque está no livro do Gênesis, não tem outro livro no mundo. Graças a Deus e a Moisés que escreveu, né? Não vale fanatismo. Você acredita em Deus? Lógico. Eu sirvo a ele, eu sou servo dele, né? Mas fanatismo não funciona. Você tem que entender a Bíblia conforme ela foi escrita. E, bom, aí a gente conhece a história. O Abraão tinha 8 filhos, como eu vim dizendo, mas Moisés foca em um dos 8 filhos, que é o Isaac, né? E Isaac teve 2 filhos. Moisés foca em um dos 2 filhos, que era o Jacó. E o Esaú? Esaú não interessa para Isaac, para Moisés. Moisés quer contar a história dele, da nação dele, do povo dele. Como foi gerado o povo dele, o povo hebreu. E
Esaú? Esaú, o que quiser que conte. Moisés, ele está contando a história do povo dele. Se nós observarmos a Bíblia como ela foi escrita, vai dar tudo certo. Fanatismo não funciona. A Bíblia é um livro sagrado sem sombra de dúvidas. Bom, vamos lá. E Isaac, Abraão, capítulo 12 para frente, que é o patriarca da nação que faz parte de Moisés. E Moisés quer contar a história de como surgiu sua nação. Tá? Se você observar a genealogia no Novo Testamento, você vai observar, pega de Adão e chega até Jesus. Então qual é o intento de Moisés? Trazer uma introdução de como o povo hebreu surgiu, tá? E veio de Adão. E graças a Deus que Moisés escreveu, senão como que eu iria saber a existência do grande Deus que fez os céus e a terra? Como que você iria saber como o mundo foi formado se Moisés não escreve? Bom, vamos lá. E Abraão tinha 8 filhos, mas Moisés pegou somente um. Não é que ele desprezou a história dos 7, só não deu muita ênfase. Ele dá uma introduçãozinha ali, porque o foco dele é contar a história dos hebreus, como surgiu o povo dele. O povo dele, os hebreus. E Isaac, que era um dos 8 filhos de Abraão, Isaac, teve 2 filhos. E Moisés focou em um dos 2. Quem? O Jacó. E o Esaú? Quem quiser, conte a história de Esaú. Moisés está contando a história do povo dele. Porque Moisés veio de Jacó. Jacó teve 12 filhos. E esse Jacó pegou seus 11 filhos, porque um já tinha viajado, já estava no Egito. E Jacó desceu para o Egito. E Jacó morreu lá no Egito, está lá no livro do Gênesis, capítulo 50. Você vai ver no livro do Gênesis, capítulo 50, é o último capítulo do livro do Gênesis. Morre Jacó no Egito. E morrem os 12 filhos de Jacó no Egito. Só que o governador é filho de Jacó, que é o José. José, que é o governador do Egito, traz o corpo do seu pai e foi enterrado na terra de Canaã. José volta para continuar no trono do Egito e 430 anos ficaram lá no Egito. E por que a gente sabe? A gente sabe disso porque Moisés escreveu. Tá? Então, o que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada foi escrita para os hebreus e pelos hebreus. A Bíblia Sagrada foi escrita pelos hebreus e para os hebreus. Pelos hebreus e para os hebreus. E foi escrita em uma única língua: hebraico. Nunca traduziram. Nunca. Eles sempre copiavam. Quero o livro de Jeremias, copiava em hebraico. E não era dado para qualquer um, não. Somente hebreu. Só hebreu. Porque é a história deles. E Moisés escreveu. E os hebreus tinham essa cultura. Estou vendo o irmão Isaac e Deus te abençoe, irmão Isaac. Acho que é o pai da querida Mara. Deus te abençoe, irmão Isaac. E de natureza que eles não traduziam para outro idioma, porque era um documentário deles. Aí você diz, e os profetas? Os profetas eram tudo hebreu. Profetizou para quem? Para os hebreus. É a história deles. Você vai ver Deus operando maravilhosamente, milagres. Por que a gente sabe? Porque está escrito.
A gente aprendeu a confiar em Deus porque a gente viu Deus operando milagres no meio desse povo, abrindo o mar vermelho, fazendo chover maná dos céus. Isso era só para os hebreus, e quem quisesse não tinha acesso. Só os rabinos, tá? Só os sacerdotes era quem ministravam, tá? Isso nos templos, enfim. Nunca foi traduzido para outro idioma. Por quê? Porque não interessava os hebreus repassar a história para quem não era judeu, né? Quem não era judeu. Isso aqui foi escrito para os judeus, é a história dos judeus. Tá? Mas você não acredita em Deus, pastor Abílio? Pelo amor de Deus, eu sirvo a Deus, eu sou servo de Deus. Mas estamos estudando, tá? Estamos estudando. Aí não vale fanatismo. Bom, aí a gente conhece a história, né, dos impérios, né, pelo menos os próprios escritores do Antigo Testamento fez questão de contar na íntegra como aconteceu as punições, Deus punia, né? E todos nós conhecemos que houve o Império Sírio, né? Que invadiu Israel nessa época que a Síria invadiu. A Síria, quando invadiu, Israel estava dividido em Reino Norte e Reino Sul, e as 10 tribos foram levadas cativa. As 10 tribos foram levadas cativa e nunca mais voltaram. Nunca mais voltaram. E o que se entende como judeu hoje, né? O que se entende de judeu hoje é 2 tribos, né? A tribo de Judá e a tribo de Ben-Amim ou Benjamim, porque as 10 tribos foi levada cativa e nunca mais voltou. Isso no Império, né? No Império Sírio, tá? Ok. Aí veio os babilônicos. Nabucodonosor invadiu a Síria, invadiu Damasco, né, que era a capital da Síria, tomou o trono, e tudo que era do Império Sírio é de quem agora? De Babilônia. E Nabucodonosor invadiu Judá, não invadiu as 10 tribos, porque as 10 tribos já não existem mais. As 10 tribos já foi levada, né, por Salmanaser, que era o novo imperador, né, Ciro. E o babilônico Nabucodonosor invadiu agora as 2 tribos, tribo de Judá e tribo de Ben-Amim, e levou cativo para Babilônia. Levou para Babilônia os judeus. E todos nós conhecemos a história que esse cativeiro levou 70 anos. Aí vem a história de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Foi tudo em Babilônia. A rainha Esté, tudo em Babilônia. 70 anos de cativeiro. Tá? 70 anos de cativeiro. Ok. Aí surgiu um outro império, que foi o Império Grego. Ou seja, Alexandre o Grande se levantou, foi lá em Babilônia, matou o imperador de Babilônia, o rei Dario, né, e assumiu o trono. Então, Israel ficou sendo jogado de mão para mão. Vai para a mão dos sírios, agora quem manda mais não é mais os sírios, é os babilônicos, agora quem manda mais não é os babilônicos, agora é os gregos. Por quê? Porque mudou o império, aquele território lá agora passa a ser desse novo imperador. Então, o imperador Alexandre o Grande matou o rei Dario, e agora não é mais Império Babilônico, agora é Império Grego, né? Império Grego. Ou seja, tudo que era de Babilônia, inclusive Israel, agora é território grego. Qual é a função do novo imperador? Matar o idioma e plantar o idioma
dele. Então matou o idioma babilônico, que era o aramaico, e agora começou a implantar o novo idioma, que era o grego. Ok. E quando o Alexandre morreu, Alexandre o Grande, quando ele morreu, ele não deixou sucessor. Olha, foi um império. O Egito o Egito era de Alexandre, Babilônia era de Alexandre, Israel era de Alexandre, toda a Grécia era de Alexandre. Era um mundo. Todos nós conhecemos a história de Alexandre o Grande, né? Mas só que ele não deixou sucessor. Morreu novo, né? Morreu com 33 anos de idade. Morreu novinho, né? Então, e aí? Como é que funcionou? Como é que ficou esse grande império? Esse império de Alexandre foi dividido entre os seus generais. O general tal ficou com a terra tal, o general tal, e o general Ptolomeu Filadélfio. General Ptolomeu Filadélfio ficou com o Egito e toda aquela região, inclusive Israel, fazia parte do território egípcio, que é comandado agora pelo grego ex-general de Alexandre, agora imperador Ptolomeu Filadélfio. Isso no ano 285 a.C. 285 antes de Jesus entrar no mundo. E o bibliotecário da biblioteca em Alexandria, o nome do bibliotecário era Demétrio. Você pode buscar na história aí, que você vai ver, pergunta para o Google. Eu estou te falando com muita precisão e com muito conhecimento de causa. Muito conhecimento de causa. Então, o bibliotecário era o Demétrio. O Demétrio chegou para Ptolomeu Filadélfio, isso no ano de 285 a.C. Israel, quem manda é Ptolomeu Filadélfio. Aí é o Império Grego, é a Grécia que manda. E o bibliotecário disse: Majestade, grande rei Ptolomeu Filadélfio, a nossa biblioteca em Alexandria carece de um documento dos hebreus. Os hebreus não permitem que a história deles saia. Pegou? Os hebreus não permitem que a história deles saia. Nunca foi traduzido. A história deles, como surgiu eles, nunca saiu. E aí Ptolomeu, que é o imperador, entrou em contato com o sumo sacerdote da época, ou então sumo sacerdote da época, que era o sumo sacerdote Eleazar, e disse: Eleazar, eu, o imperador Ptolomeu, quero que as escrituras de vocês, que nós chamamos Bíblia, chamamos Antigo Testamento, seja traduzido do hebraico para o grego, a língua nossa, para termos esse documento na biblioteca em Alexandria. O sumo sacerdote Eleazar escolheu seis de cada tribo. Seis rabinos, seis homens profundos nas escrituras e bilíngue, que falava bem o grego, que a língua nativa era o hebraico, e
enviou 6 vezes 12, de cada tribo 6, 72 homens, 72 rabinos, isso no ano de 285 a.C., e foram para Alexandria. E lá em Alexandria, esses homens, dia e noite, traduzindo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e foram traduzindo dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. 72 dias depois, eles apresentaram a tradução, a primeira e única tradução, desde que mundo era mundo, a primeira e única tradução, quando ainda não existia o papel, os chineses ainda não tinham inventado o papel. Nessa época era pergaminhos, couro de cabra curtido. O papiro ainda não tinha sido inventado. Era pergaminho, couro de cabra curtido. Se escrevia nos pergaminhos, no pedaço de couro de cabra. Pois bem. E aí surgiu a primeira e única tradução. E ficou lá na biblioteca em Alexandria. Bom, Gênesis até Malaquias. Única tradução, do Gênesis a Malaquias. Por quê? E o Novo Testamento? Jesus ainda não tinha entrado no mundo. E não foi permitido, não foi permitido sair tirando cópia, não. Foi a única tradução por ordem do imperador. É óbvio que já era a mão do Todo-Poderoso. É lógico que já havia Deus mexendo com as suas poderosas mãos para que a Bíblia chegasse até Abílio, para que a Bíblia chegasse até você. Ok. Aí chegou um general romano. Chegou um general romano brabo, né? E esse general romano conseguiu vencer os gregos. Roma agora está tomando o império da mão dos gregos. E esse general romano arrancou das mãos dos gregos Israel. O grande Pompeu. E Pompeu, general romano, enfica a bandeira de Roma e diz: acabou o império grego, agora é império romano. Isso cerca de 100 anos antes de Cristo. 100 anos antes de Cristo. Ou seja, o Egito agora é Roma, Israel agora é Roma, o mundo agora é Roma. E para quem não sabe, Roma tem cerca de 1000 províncias, inclusive Israel. Império Romano, quem conhece a história sabe. Aí Jesus nasce. Todos nós conhecemos a história. Quem manda em Israel? Roma. A moeda de Israel? Roma. O idioma que se fala em Israel? Uns ainda falavam o idioma antigo, o grego. Mas o novo idioma já está sendo implantado, que é o latim. O novo idioma, que é falado pelos romanos,
está sendo implantado, que é o latim. Mas ainda falam o idioma grego. Um ou outro fala o hebraico. Um ou outro. Os galileus faziam questão de preservar o idioma do outro império, que era o Império Babilônico. Por quê? Para que ninguém entendesse eles. Os galileus faziam questão de proferir o idioma do Império Babilônico, o aramaico. Tanto é que Jesus na cruz falou aramaico e era uma senha que ele estava dando para os galileus, né, que os seus seguidores eram galileus, né? Foram batizados com o Espírito Santo cerca de 120, tudo galileu, está escrito, né? Quando foram batizados com o Espírito Santo, tinha pessoas de várias nações e disseram, não são todos esses galileus? E por que ouvimos falar no nosso próprio idioma? Jesus, quando foi para os céus, apareceu 2 anjos e disse, varões galileus. Jesus se despediu dos galileus. Isso é outra história. E Jesus falou em aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, era o idioma que a Galileia falava, o dialeto, na realidade, que a Galileia falava. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que Jesus entrou no mundo. O evangelho passou a ser ministrado em grego. Por quê? Porque ainda falam grego. Ainda estão implantando o novo idioma, que é o latim. O latim ainda não está voando nas asas do vento. O idioma grego ainda permanece ali. Tá? Pois bem. E Jesus morreu, todos nós conhecemos a história. Não aceitaram, quando eu digo não aceitaram, estou falando dos hebreus, falando de Israel. Não aceitou que Jesus fosse o Messias. Jesus disse, sim, eu sou o Messias. Eles não aceitaram mesmo. Esperavam o Messias, mas esperavam o libertador de Israel, né? Que fosse tirar Roma do trono e colocar um filho de Davi no trono, né? Enfim, e eles sabiam que o trono de Davi, né, tinha profecia de sempre haver um herdeiro da casa de Davi no trono, né? E eles disseram, é o Messias. Eles, os discípulos aceitaram. E tanto é que Pedro disse, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar? É agora que o Senhor vai botar para quebrar, vai tirar Roma do trono e a gente vai voltar a ser dono do nosso nariz? Jesus disse, calma, isso não compete, isso é com o Pai, não é assim não é chegada a hora ainda. Enfim, aí eles mataram Jesus e não aceitaram que Jesus fosse o Messias. Não aceitaram mesmo. Eu quero até te indicar, busca aí na internet esse filme, Ressurreição. Olha, tá no Netflix, tá? Eu sei que tá, porque eu sou assinante, né? E baixa esse filme para você ver. Você vai entender melhor o que eu estou tentando dizer. Eles não aceitaram que Jesus fosse o Messias. Não. E aí os discípulos pregando e eles não. Eu vou até ler o texto para você, né? No livro de Mateus, que os soldados viram, quando você assistindo esse filme que eu acabei de te indicar, né? Ressurreição. Olha, não tem como você não chorar quando você escutar o testemunho dos soldados. Raina Santana, minha irmã que está assistindo? É assim,
Beijo, Rai, te amo, viu? Você é minha irmãzona. Desculpa, gente, aqui vi minha irmã aí, online. Então, gente, eu te indico esse filme. Assista. É impossível você não chorar quando você ouvir o testemunho do soldado no filme. É impossível. É impossível você não chorar. Tá? Então, por sinal, esta passagem que eu estou dizendo que é impossível você não chorar, está aqui, ó, nas escrituras. Os soldados viram, os soldados é quem presenciaram. Os caras são romanos. Eles viram a ressurreição. Correram para avisar. Né? Correram para avisar aos sacerdotes, porque era a ordem. Quando chegaram lá para avisar os sacerdotes disseram: olha, não conta essa história que você contou para a gente, não. Não, mas olha, houve um terremoto, um clarão, o sol apareceu dentro da tumba e a gente caiu e estourou a corda e ele saiu. Aleluia. E os sacerdotes disseram: não conta essa história para ninguém. Você vai dizer que vocês dormiram. E quando vocês dormiram, os discípulos vieram e roubaram o corpo desse tal Nazareno. Mas não é verdade, a gente viu um clarão sair de dentro. Eu vou ler para vocês. Mateus capítulo 28, versículos 11, 12, 13, 14 e 15. Diz assim, Mateus 28, versículos 11, 12, 13, 14 e 15. Está escrito assim. E quando iam, eu digo, os soldados estão indo para contar para os sacerdotes o que aconteceu. Que era a ordem, se qualquer coisa vai contar para o sacerdote. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Isso aqui é os sentinelas que estão na porta do túmulo vigiando para que os discípulos não roubassem o corpo de Jesus, porque foi isso que eles, os sacerdotes infernais, Anás, Caifás, disseram: Roma, governador, coloca alguém para vigiar o corpo, porque eles querem roubar, para poder dizer que ressuscitou, tal. E ressuscitou. Vou ler de novo. E quando iam os soldados para dar o recado da ressurreição, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Contaram o que aconteceu. Versículo 12. E congregados eles, ou seja, e fizeram uma reunião, eles quem? Os sacerdotes, os principais sacerdotes, e congregados eles com os anciãos, ou seja, os anciãos e sacerdotes fizeram a reunião, congregados, e tomaram conselho entre si. Deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós, o furtaram. Que desgraça. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, isso é os principais sacerdotes dizendo para os soldados: toma dinheiro, você vai dizer que vocês dormiram, não conta o que vocês contaram para a gente, não. E se isso chegar ao ouvido do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Versículo 15. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado isso e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje.
Jesus ressuscitou. Mas por que eu fiz questão de trazer esse histórico todo, desde o Gênesis, e agora ler esse texto? Porque judeu não permitia traduzir do Gênesis a Malaquias, que é a Bíblia dos judeus, para outro idioma. Nunca. Só foi feito uma única tradução por eles mesmos. E foi um documentário, não foi para fazer xerox, não. Um documentário que foi colocado na biblioteca em Alexandria, no Egito. Isso porque houve uma ordem do imperador Ptolomeu, o chamado Filadélfio, Ptolomeu Filadélfio. Se não houvesse ordem do imperador, nunca sairia. Mas por que o senhor está dizendo isso, pastor Abílio Santana? Porque nós sabemos que Jesus ressuscitou. Os discípulos tinham certeza, convicção que Jesus ressuscitou. As mentiras que eles pregaram, os discípulos nem debatiam, simplesmente, né, saiu pregando o evangelho. O evangelho era seguido com milagres. Pedro dizia: se Jesus ressuscitou, esse aleijado vai andar. E aí, o aleijado andava. Então, o evangelho começou a ganhar vasto campo, a ponto de profundo nas escrituras. Quando eu digo escritura, eu digo Antigo Testamento. Um mestre, doutor da lei. Quando eu digo doutor da lei, é o Pentateuco, tá? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele se converteu. Quem? Saulo de Tarso. Saulo se converte, aceitou Jesus como Salvador. Saulo agora sai por todo o mundo pregando. Porque judeu, mesmo os discípulos, Pedro, Tiago, João, não pregava para ninguém não, pregava só para quem era judeu. Quando houve a perseguição na Samaria, ou Samaria, os hebreus saíram, mas não saiu pregando para A, B ou C não. Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui. Saiu pregando só para os judeus, porque havia judeus espalhados por várias partes do mundo, então eles pregavam só para os judeus. Só para os judeus. Cerca de 15 anos pregando só para judeus. Incrível, incrível, incrível. Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui. Pregavam só para os judeus, só para os judeus. Não pregava para mais ninguém. Tá? Para ganharmos tempo, gente, eu coloco no finalzinho desta mensagem, eu coloco o texto que eles pregavam só para judeus. Tá? Pois bem. Olha, não, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Se não me falha a memória, é Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Vamos lá. Atos capítulo 11. Isso mesmo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Isso mesmo. Iria ler posteriormente para não atrapalhar o nosso estudo, que eu julgo que está muito rico em conhecimento. Atos capítulo 11, versículos 19 diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia
Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. A igreja primitiva só pregava para judeu. Por quê? Porque eles, dentro deles, né, aquela tradição, Jesus, o Messias, é da nossa linhagem, então judeu não se mistura, não se mistura de jeito nenhum, então a salvação é só para a gente, só para os judeus. Aí Deus levanta Paulo, que eles não entenderam o mistério, que a salvação era para todo mundo, né? Parecia ter um certo egoísmo dos judeus, mas não era, é que eles tinham medo de pecar contra Deus, achando que se eles pregassem para quem não era judeu, estaria em pecado. Ou seja, a Bíblia judaica não era... Eles tinham medo. Eles tinham medo que chegasse nas mãos de quem não era judeu. Por quê? Porque era só para eles. Era uma coisa sagrada deles. Um povo sagrado. Um povo sagrado. Povo que fez Deus gerou esta nação milagrosamente. Milagrosamente. Pois bem. Escuta só. De natureza que os hebreus agora passaram a pregar para os não gentios. Através de quem? De Paulo. Paulo, que era judeu, se converteu e passou a pregar para os gentios. Tanto é que Paulo é conhecido como pai por nós, gentios. O que é gentio? Quem não tem DNA abraâmico. O que é gentio? Quem não é judeu. Nós somos gentios. E o evangelho chegou até nós graças a Deus e a Paulo, que o apóstolo Paulo ministrou a palavra do Santo de Israel para a gente. Deixa eu ver aqui. O Gerson está pedindo para não palavra falando com alguém. Não entendi, Gerson. Deus está falando com o seu povo. Não entendi. Mas tá bom. Gente, eu até pediria que, em vez de vocês ficarem batendo papo aí, gente, fica atento, porque isso que eu estou passando para vocês é ouro, é ouro, é ouro. E não se aprende em qualquer faculdade teológica, não. Isso que é ouro. Em vez de ficar batendo papo, debatendo, fica atento, tá bom? Tanto é que tira a minha atenção aqui, né? Quando eu vejo um amigo que está escrevendo alguma coisa, eu imagino que é algo assim e acaba atrapalhando, tá? Bom, vamos lá. Então os judeus não pregavam para quem era gentil, que é no caso nós. O que quer dizer gentil? Quem não é judeu, quem não tem DNA abraâmico. E o cristianismo alcançou nós, gentios, e os judeus que acreditavam que Jesus era o Messias. Os judeus que iam contra o que os sacerdotes diziam. Os sacerdotes diziam, ele não é o Messias coisa nenhuma, vocês roubaram o corpo dele. E os discípulos diziam, conversa de vocês, Jesus ressuscitou sim, ele apareceu a gente, comeu com a gente, ele disse, lança a rede do outro lado do mar. Que conversa, não, isso é história de vocês, vocês deram dinheiro para os soldados. Isso chegou ao conhecimento de Mateus, e Mateus escreveu, os soldados receberam dinheiro. Nós sabemos disso porque Mateus escreveu a história. Senão não ia saber nunca. Né? Que Mateus capítulo 28, né, foi o que nós acabamos de ler. Mateus capítulo 28, os soldados receberam dinheiro, né, para contar esta mentira oriunda do inferno. Mateus 28, versículo 11, 12, 13, 14, 15. Então, eles não aceitavam que Jesus era o Messias. E aí a igreja começou a crescer. Quando eu digo igreja, digo os cristãos. Cristãos quer dizer aqueles que acreditam no Cristo, no Messias.
começaram a se converter, né? Paulo chegou em Roma e botou Roma de cabeça para baixo, né? E chegou em vários países, né, do Império Grego, né, como Corintos, Éfeso. Então várias nações Paulo botou de cabeça para baixo e se converteram. E aí Paulo escreveu, né, várias cartas. O Novo Testamento é cristianismo. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento é chamado de Evangelho, que é Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas e Evangelho de João. O que é que nós temos aí? Do nascimento à ressurreição de Jesus. Você vai ver milagres, né, como Jesus nasceu. Então, é mensagem cristocêntrica. E os demais livros foram cartas escritas pelos cristãos, como Pedro, né, Tiago, João, né, Paulo. Então, é mensagem cristocêntrica. Judeu não aceita. Judeu não aceita. O judeu não aceitava traduzir a Bíblia deles. Isso aqui não é a Bíblia deles do judeu, não. Estou dando um exemplo, tá? Estou com o livro na mão, né? O judeu não aceitava, para você não murmurar. O judeu não aceitava traduzir a Bíblia deles para o nosso idioma. Imagina unir a Bíblia dos cristãos, ou a Bíblia dos que messiânico, como é chamado, judeu messiânico, os que acreditam que Jesus é o Messias. Quem é que foi o macho? Quem foi o cabra macho que uniu, colocou a Bíblia dos cristãos junto com a Bíblia dos hebreus? Sendo que os hebreus não aceitavam nem traduzir. Só existia uma única tradução. Não tinha várias, não, era uma única. Um único exemplar. Isso foi 72 judeus que foram enviados a pedido do imperador Ptolomeu Filadelfo para traduzir, e isso ficou como documento lá na biblioteca em Alexandria. Aí você abre a Bíblia hoje e vê Antigo Testamento e Novo Testamento. Quem foi o macho que teve coragem de unir esses 2 livros? Sendo que judeu não aceita o Novo Testamento como Bíblia. Nem aceita a história. Ele diz que é tudo mentira. Que Jesus não era o Messias. Estão esperando o Messias ainda. Quem foi o macho que teve coragem de fazer isso? Agora, né, não se esqueça que estamos em pleno Império Romano, tá? Império Romano, e os discípulos viajam para várias cidades, que aquela cidade tem uma bandeira romana, né? E chegou até a capital do império, que era Roma. Quem chegou lá? O nosso querido Paulo. E todos nós conhecemos a história. Paulo morreu em Roma, né? Paulo morreu em Roma. Eu tive o privilégio de conhecer a cadeia onde Paulo ficou, né? E tá até na minha linha do tempo, tá aí. Você pode ir lá embaixo, você vai ver. Eu estou visitando a cadeia onde Paulo ficou, lá em Roma, né? Onde Pedro também ficou. E o Evangelho chegou em Roma graças a Deus e a Paulo, porque judeu não aceitava que Jesus era o Messias. Então, pelo judeu, o mundo não teria salvação. Deus teve que usar Paulo para despertar a igreja primitiva, porque mesmo o judeu messiânico aceitava que Jesus era o Messias, mas não repassava a mensagem para quem não era judeu. Nós acabamos de ler agora, né?
Pois bem, aí Paulo escreve várias cartas para as igrejas. Várias cartas. Porque não tem Bíblia ainda. Não existe Bíblia. A Bíblia dos Hebreus, quem era da igreja cristã não tinha. E quem era da igreja cristã não tinha Bíblia. Quando chegava uma carta, glória a Deus. Isso que nós temos hoje, e a maioria de nós nem valorizamos, eles não tinham. Porque a Bíblia dos Hebreus só tem em hebraico. Não era permitido, só tem um único exemplar lá na biblioteca em Alexandria, era documentário. Né? Quem se convertia, né, através da mensagem. Por isso que diz, a fé vem pelo ouvir. Sim, vai ler o que se não tem o que ler? Né? Pois bem. E assim foi passado de pai para filho. Passado de pai para filho a mensagem. Passando de pai para filho. Quem tinha uma carta, quando Paulo mandava, quando Pedro mandava, Tiago, João, era um milagre? Era fé pelo ouvir mesmo, não tinha pelo ver, nem pelo ler. Não tinha o que ler. Se a Bíblia dos Hebreus não era permitido traduzir, eles não traduziam. E ainda pior, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Não acreditavam, não acreditam até hoje. Eu vou a Israel muito, né? São afáveis, são hospitaleiros, mas não fala que Jesus é o Messias, não. Acreditam até hoje que o corpo foi roubado. Absurdo, né? Mas bom, ok. Aí passa-se o tempo, o tempo vai passando. Aí vem o ano 390. Guarda isso. O ano 390 depois de Cristo. O Império Romano está aí a todo vapor. Quem manda é Roma. Ninguém mais fala grego. No ano 390 depois de Cristo, a linguagem imperativa é o latim. Hoje todo mundo fala, quando eu digo hoje, digo então, tá? Na época, todo mundo só fala latim. Era latim para lá, latim para cá, que era o idioma do Império Romano, era o latim. O grego já estava morto. Quase ninguém fala mais hebraico. Em Israel, não existe mais ninguém. Por quê? Porque as muralhas, no ano 390 depois de Cristo, já está destruída. Há 320 anos. Porque no ano 70 depois de Cristo, as muralhas de Jerusalém foi destruída. E todo judeu foi pego, todo judeu que sobrou foi pego e levado para as províncias romanas. Então Israel ficou deserto. Durante 1000 anos, deserto. Ninguém mais fala judeu, hebraico. Fala latim, que era a linguagem mundial. Aí no ano 390 depois de Cristo, Deus entra com providência. Se converteu ou não se converteu, isso é outro departamento. Que tem gente que entra nessa questão de que será que o imperador foi salvo? Eu tenho que lutar pela minha salvação. A Bíblia diz, olha, tu que está em pé, que não caia. Eu não sei de fulano, bertano, ciclano, eu quero saber de mim. Mas só posso lhe dizer uma coisa. Deus entrou com providência em Roma. Chegou no coração do imperador, fez um rebuliço. E o imperador deu um brado. Ele disse, eu, o imperador, quero
a Bíblia dos hebreus e a Bíblia dos cristãos, tudo num idioma só. Eu quero a Bíblia dos hebreus, que é hebraico, eu quero em latim. E quero a Bíblia dos cristãos, que era escrita em grego, eu quero também em latim. E chega em Israel, no ano 390, glória a Deus. Chega em Israel no ano 390, um homem chamado Jerônimo. Guarda bem esse nome, Jerônimo. Jerônimo, ele fala fluentemente o latim, que era a sua língua natal. Ele nasceu próximo da capital do império, que era Roma. Então, Jerônimo é enviado de Roma para Israel. Ele fala fluentemente a língua natal, que ele é romano, fala o latim. Ele é profundo no hebraico. E ele é profundo no grego e no aramaico. Jerônimo escolhe um local. E qual era a função de Jerônimo? Traduzir todo o Antigo Testamento do hebraico para o latim. E traduzir todo o Novo Testamento do grego para o latim. Vou repetir. Jerônimo chegou em Israel. Entrou em uma gruta. E lá nessa gruta Jerônimo ficou. Você tem que entender que nessa época não existe lâmpadas. Quando você lê lâmpadas na Bíblia, é candeeiro. Nessa época não existe papel e nem caneta. Nessa época as letras eram desenhos. Tinha que esperar secar. Entendeu? Jerônimo, ele traduz todo o Antigo Testamento no ano 390. Todo o Antigo Testamento. Ele traduz do hebraico para o latim. E todo o Novo Testamento do grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, para o latim. E ele une Antigo Testamento e Novo Testamento em latim. Jerônimo foi tão fiel que ele disse: se tiver algum erro, não é meu. Observe se não está escrito na sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus. Estou escrevendo nada, estou só traduzindo. Olha que coisa linda. Evangelho segundo escreveu João. Eu não estou escrevendo nada, eu estou só traduzindo. Quem escreveu foi João, não fui eu não. Evangelho segundo escreveu São Marcos. Observe se não está escrito isso. Você nunca parou para buscar por que está escrito segundo escreveu? Quem escreveu isso? Glória a Deus. Agora, deixa eu te contar um segredo que eu estou te falando com conhecimento de causa, gente. Quem me acompanha sabe que eu vou a Israel 2 vezes por ano. Ia, né? Agora estou deputado federal, eu ia a Israel 2 vezes por ano. Uma para estudar mesmo, estudar. E no final do ano indo, liderando caravanas
dizendo aqui foi isso, e eu conheço Israel como a palma da mão, né? Conheço mesmo, né? E eu tenho ido para estudar. Por sinal, aí, na linha do tempo, você vai ver o que eu vou te falar agora. Está aí, na linha do tempo. Você vai ver o que eu vou te falar agora. Jerônimo entrou em uma gruta, e lá nessa gruta Jerônimo ficou 16 anos. Vou repetir, 16 anos. Em 16 anos ele traduziu Antigo e Novo Testamento. Quando Jerônimo bateu ponto final, Jerônimo morreu. Quando ele escreveu a palavra amém, ponto final. Pum. Quando ele termina de escrever Apocalipse, ele morre com a caneta na mão. Morreu. E aonde foi que Jerônimo traduziu? Em Belém. Estou te falando isso, está aí na linha do tempo, tá lá embaixo. Eu fui a Belém. E eu gravei, eu fiz uma filmagem no túmulo de Jerônimo. Foi numa gruta, num lugar chamado Belém, numa aldeiazinha Belém. Você sabe que Jesus nasceu em Belém. Jesus também nasceu em uma gruta. Toma susto. Sabe aonde a Bíblia foi traduzida? Aonde o Antigo Testamento e o Novo Testamento foram unidos? Sabe quem uniu? Jerônimo. E sabe onde aconteceu isso? Em Belém. Em uma gruta. E aonde? Na mesma gruta onde nasceu Jesus. Na mesma gruta aonde nasceu Jesus está o túmulo de Jerônimo. A nossa Bíblia foi traduzida. Desculpa, gente. Desculpa. A nossa Bíblia foi traduzida. A nossa Bíblia nasceu aonde nasceu o Salvador do mundo. Deus é fiel. Me dá uma água aqui, filho. Estou meio emocionado. Dá aqui. Não dá para ver, não. Desculpa, gente, fiquei meio emocionado. Eu ia concluir agora. Mas... Obrigado. Eu ia concluir agora, mas não vou... Eu vou concluir agora, não. Ainda vou te dizer mais algo. Melhor dizendo, algo mais. Não é mais algo, é algo mais. Que é uma curiosidade que a maioria de nós não sabemos. A maioria de nós não sabemos. Bom, a igreja não tinha nome. Batista, metodista, era só cristão. Irmão Alex Leite, pastor Alex, congrega conosco. Éramos chamados só de cristãos. Cristãos, seguidores do Nazareno. Éramos chamados também dos nazarenos. E cristão, mais nada. Cristão. E a palavra cristão, não pense que era digno de aplausos, não. Não. Cristão não tinha aplauso, não. Cristão era vituperiado. Cristão era acreditar em mentiras. Cristão era ser bobo, ser abestalhado na cabeça deles, né? E pela primeira vez, né, os discípulos foram chamados cristãos em Antioquia. E daí para frente vem a palavra cristão, né? Seguidor de Cristo, cristão. E a igreja começou a crescer de uma forma assustadora. A igreja de Jesus fez um rebuliço em Roma.
a igreja de Jesus fez um rebuliço nas terras do César. Até que a apostasia entrou. Até que a apostasia entrou. Acho que o pessoal veio trazer aí. Vai tocar. Viu? A aposta... Desculpa, gente, aqui. Estamos no corre-corre aqui. Corre-corre aqui. Aí a apostasia entrou. Né? E... passou a ter choques, né? Apostasia entrou mesmo, né? Só um instante, gente, eu volto já. Mais algum? Sim, pô. Eu sei com vocês, tá bom? Ah, ok, obrigado. Esse aqui é para assinar ou certo agora? Não, precisa não. Fica no... Vou dizer para o senhor porque para lembrar de onde é o senhor, tá bom? Ok, obrigado. Tá não? É o que, filha? Tá não, filha. Tá não. Voltei, gente. Voltei. Ó, filha, o rapaz vai tocar daqui a pouco aí. Voltei, gente. Bom, vamos lá. É que alguém tocou aqui, eu tive que atender. Peço desculpas, tá? Vamos lá, gente. E aí a apostasia entrou. A igreja agora, né? A igreja agora ela é cristã, né? Mas houve um decreto. Houve um decreto. Ninguém jamais pode traduzir as escrituras para nenhum idioma. Olha que decreto diabólico. Ninguém pode traduzir as escrituras para nenhum idioma. Isso é a autoridade dos sacerdotes. E isso quando a igreja passou a abraçar a apostasia. Não existia batista, metodista, era só cristão. Mais nada. Cristão. Isso é o quê? Cristão. Crê em Cristo. Aí... a apostasia entrou. Quando a apostasia entra, isso aí já... A igreja já está com muito respeito, respeitada. Só que o diabo achou uma brecha. O diabo achou uma brecha. Foi quando Constantino, o imperador Constantino, se autodenominou o primeiro Papa. E aí baixou um decreto. Traz o pastor fulano para cá, traz o pastor ciclano para cá, e aí trouxe as autoridades
e delegou poderes a eles. Você quer saber quem é quem? Dá poder. E aí, o que Constantino falava, todo mundo aplaudia. Só que teve um grupo que disse, opa, isso aí não, isso aí está errado. Tipo assim, vou dar um exemplo aqui, pastor Abílio Santana, que foi pastor desta igreja aqui, homem de Deus. Pastor Abílio, servo de Deus, servo do Senhor, foi pastor desta igreja e morreu. E nós vamos enterrar o pastor Abílio aqui na igreja. E aí, enterrava na igreja. Um ano depois diziam, gente, não é culto aos mortos não, mas pastor Abílio deve ser lembrado. Faz um ano hoje que o pastor Abílio morreu. Aí começou a entrar culto aos mortos, o chamado culto aos finados. Entendeu? Aí começou a entrar apostasia. Só que teve um grupo que disse, opa, não. Isso aí não. Aí, os que eram chamada igreja oficial, passaram a perseguir os que não aceitaram. E o imperador disse, aonde quer que houver uma bandeira de Roma, a religião oficial é a religião do imperador. Então, a partir de hoje, todo rei que estiver subordinado ao Império Romano, ele tem que se declarar cristão. Em parte foi bom. Mas quando a apostasia entrou, aí o imperador disse, a religião predominante do meu império é Igreja Católica. O que quer dizer católica? A palavra católica quer dizer mundial. A palavra católica quer dizer universal. Universal, mundial ou católica. Por que mundial? Porque o Império Romano estava em todo o mundo. Então a igreja é igreja mundial, ou universal, ou católica, que é a mesma palavra, igreja católica, apostólica. Por que apostólica? Porque a gente segue o ensinamento dos apóstolos, e romana, porque a sede está onde? Em Roma. Foi aí que surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana. Só isso. Simplesmente denominação. Mas o ensinamento era cristão, o ensinamento era puro. Aí esse negócio de que os crentes saíram da Igreja Católica. Não. Nós cristãos éramos puro. A Igreja Católica é que saiu do cristianismo. Apostatou-se, desviou-se da verdade. Entrou a idolatria, entrou apostasia, enfim, vai ser outro detalhe. Bom, e houve um decreto. As missas ou os cultos serão rezados em latim, a língua oficial. Eu alcancei missa em latim aqui na Bahia. Eu alcancei. Só podia ser rezado em latim. Só podia ser rezado em latim. Bom, e o decreto do imperador foi: ninguém traduz a Bíblia para seu idioma. Ninguém. Então a Bíblia era única, a chamada Vulgata, traduzida por Jerônimo, e daí foi tirado várias cópias em latim. E o nome da Bíblia era a Vulgata. Por que a Vulgata? Porque Jerônimo traduziu no latim vulgar, não vulgar pejorativo, no latim acessível a todos. Por isso a tradução de Jerônimo era chamada de Vulgata, tá? A Vulgata de Jerônimo, tá? Latim, foi
a bênção de Deus para nós. Mas ninguém nunca teve coragem de traduzir. Por quê? Porque o Império Romano não permitia. E sob pena de morte. Isso perdurou, olha, desde de 390 depois de Cristo. Aí veio ano 500 depois de Cristo, ano 1000 depois de Cristo. Ou seja, no ano de 1380, guarda isso, gente. No ano de 1380, vou repetir, 1380, 1000 anos depois, 1000 anos menos 10, faltando 10 anos para fazer 1000 anos de monopólio, 1000 anos que a Bíblia foi traduzida para o latim. Não existe Bíblia em outro idioma. O Império Romano já era, já faliu, já acabou, né? Já tem vários países e vários idiomas espalhados pelo mundo. No ano de 1380, vou repetir, 1380, vamos para a Inglaterra, chamado Reino Unido. Inglaterra, Reino Unido. Um homem teólogo, profundo nas Escrituras, mestre, o pai, ele é o pai do ensino pedagógico no Reino Unido, fundador de universidade no Reino Unido, no ano de 1380. John, J-O-N, John Wycliffe. John Wycliffe. Eu tive o prazer de visitar o túmulo de John Wycliffe na Inglaterra. Quero até de público agradecer ao apóstolo Wesley, que liberou o pastor Alexandre. O pastor Alexandre foi comigo, disse eu sei onde é, e viajamos quase 4 horas saindo de Londres para visitar o túmulo de John Wycliffe. E John Wycliffe, só um instante, gente, deixa que eu vou, filho. Só um instante, já volto já. John Wycliffe, tá? Não, precisa não. Não, tranquilo. Amém, querido. Deus te abençoe e te guarde. Olha aqui. Já chegou. Amém, querido. Deus te guarde. Te abençoe. Desculpa, gente. Se murmurar não é de Deus, viu? Murmura não, pelo amor de Deus. A sirene tocou, fui atender aqui. Deus abençoe, Deus guarde. Bom, aí John Wycliffe, ele desobedeceu no ano de 1380. 1380. Ele desobedeceu o Império Romano, que já não existe mais. Aí seria agora a Igreja Católica, né? Aí John Wycliffe, ele traduziu do latim para o inglês. Glória a Deus. Ele peitou. Ele traduziu do latim para o inglês. Traduziu todo Velho e Novo Testamento, do latim para o inglês. Traduziu. Só que Roma chamou John Wycliffe para um crivo e julgou John Wycliffe. E
John Wycliffe ficou esperando a sentença. A sentença chegou. A sentença chegou no dia 1º de dezembro, perdão, 1º de janeiro de 1385. Vou repetir, a sentença chegou no ano 1º de janeiro de 1385. Só que 2 anos antes da sentença, Wycliffe tinha passado para a eternidade. Deus o tomou para si. Pasme. Busca na internet aí. Sabe o que é que Roma fez? Desenterrou o corpo de John Wycliffe, tocou fogo no corpo e jogou as cinzas no rio. A Inglaterra tem várias províncias. E uma das províncias da Inglaterra chama-se Nova Inglaterra. Ainda não é país, é província. É território da Inglaterra. E esse território da Inglaterra é chamado de Nova Inglaterra. Só que John Wycliffe tinha muitos discípulos. E os discípulos de John Wycliffe começaram a copiar. Começaram a copiar. Já tinha tradução. Já não estava mais no latim, já estava no inglês. Os filhos de John Wycliffe começaram a copiar. Começou a copiar. Era na base da caneta. John Gutenberg ainda não tinha inventado a imprensa. Aí começaram a copiar os filhos de John Wycliffe. Os filhos de John Wycliffe foram perseguidos e condenados. Só que não foram condenados à morte. Foram exilados. Exilados do país. Exilado da Inglaterra. Então vocês não vão ficar mais aqui, vão para província. Foi exilado. E foram exilados para Nova Inglaterra. Quem chegou na Nova Inglaterra foram os filhos de John Wycliffe. E começaram a traduzir Bíblia para o povo da Nova Inglaterra. A Nova Inglaterra é conhecida hoje como Estados Unidos das Américas. Quem fundou os Estados Unidos das Américas foi os filhos de John Wycliffe. Por isso que é uma nação tão abençoada, tão rica, tão poderosa, porque a sua base é as Escrituras Sagradas. Gente, fui até aqui. Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja cada um dos meus queridos e amados irmãos. Deus abençoe, Deus guarde.